Legal. Joe, aqui até no próprio livro, Pai Rico, Pai Pobre, ele ensina que quanto mais cedo você começar a pensar em investir, né, a guardar dinheiro, você pensa dessa forma? Quanto mais cedo você começar a pensar em investimentos, melhor? Com certeza. Quando a gente fala ali de investimentos, né, de você guardar dinheiro, na verdade, o grande lance dos investimentos, quando você está falando disso, é falar sobre juros. E os juros, né, nessa fórmula ali para os juros poder fazer o seu dinheiro render, ela depende muito do tempo, que é a outra variável que a gente tem. Então, claro que a taxa de juros que o seu dinheiro vai render, ela importa muito, né? Mas quando você traz para a realidade, essa taxa de rendimento ali para a grande maioria dos investimentos, ela não é tão variável assim. Então, por mais que você tenha, né, uma bacia de investimentos ali, várias alternativas, mas isso não varia tanto assim de um para o outro. Então, o que você pode fazer realmente que vai ser diferente de outras pessoas é quanto tempo você vai deixar esse dinheiro render. Então, se alguém começa com 20 anos e alguém começa com 30 anos, quando essas duas pessoas tiverem 60 anos de idade, elas forem olhar para o patrimônio delas, a diferença, se elas ficaram investindo durante todo esse tempo, vai ser gritante para quem começou antes ali, né? Então, sem dúvidas, quanto antes você começar, vai ser melhor. E por que você acha que essa cultura de investimentos é nova, assim, vamos dizer, né? As pessoas começaram recente, né? a se conscientizar. Agora é o hype do momento, né? Falar em investimento. Exatamente. Exatamente, assim, quando eu comecei a estudar mais esse assunto, que eu comecei a aprofundar mais, foi ali por volta de 2016, que coincidentemente foi a época onde a gente teve um boom de influenciadores. Então, alguns influenciadores bacanas aí, como o Thiago Nigro e a Natália Arcuri. Já até tive a honra aí de estar em algumas lives com eles. Mas eles começaram nessa época, 2016, 2017. Um momento que isso ainda era muito novo no mercado, inclusive dentro das redes sociais, né? E eles começaram e foram insistentes, porque quando a gente fala de redes sociais, a gente tem que insistir muito. É muita concorrência, é difícil você ter essa frequência, disciplina correta para você perdurar nisso aí, né? E foi um momento que eu falei assim, opa, aqui tem coisa interessante para a gente começar a estudar. E foi quando eu decidi entrar nesse mundo de vez, para mim e também para poder ajudar as outras pessoas ali, né? Então, no Brasil, hoje a gente tem mais ou menos aí 4,5 milhões de pessoas que estão investindo em bolsa de valores. Agora, se a gente for considerar aí poupança, previdência, esse número cresce. Mas nos Estados Unidos, para vocês terem a noção, a gente tem mais ou menos ali 150 milhões de pessoas que têm pelo menos uma ação. Então, é uma questão muito cultural. Nos Estados Unidos, quando você pensa assim, meu filho nasceu, né? Aqui no Brasil a gente fala, vou fazer uma poupança para quando ele tiver 18 anos eu pagar a faculdade, comprar um carro. Nos Estados Unidos, quando o filho nasce, você fala, vou comprar uma ação para quando ele tiver 18 anos ele poder ter, dependendo até, liberdade financeira ali. Então, essa diferença cultural ela é muito importante e acho que agora está começando a chegar no Brasil, né? Até os jovens ainda... Jovens até que não. Esses dias eu estava conversando com o senhor, ele falou assim, é importante você guardar dinheiro na poupança, deixar lá rendendo. Sim. Mas, por um lado, é interessante. Assim, meu avô também falava isso. Tem esse conceito, principalmente nas pessoas mais velhas, esse conceito muito forte da poupança. Isso. E por que isso? Porque a poupança, de fato, em algum momento ela já rendeu muito. Né? Antes do Plano Real, por exemplo, a gente tinha inflações aqui no Brasil que eram muito altas, né? E a poupança, ela acabava tentando equiparar o seu poder de compra ali, porque ela rendia mais ou menos o equivalente à inflação, só que essa inflação era diária, então você acabava que seu dinheiro todo dia mudava de valor ali, de poder de compra. Então eles deixavam na poupança porque eles falavam, peraí, o que eu aprendi é que eu tenho que guardar. Aonde que eu vou guardar? É outra história. Mas na poupança, pelo menos, estava pagando a inflação, então para eles estava funcionando. Então tem muita gente mais velha hoje que ainda fala isso. Olha, o mais importante não é aonde você vai estar colocando. O mais importante é você guardar. E nesse ponto eu concordo, porque não adianta você saber aonde colocar, onde rende, se você não tiver guardado nada. Então você não vai sair do lugar. Sim. Né? Então acho que ir por esse caminho aí é válido também.